Você já pensou em ganhar R$ 1.621 por mês sem fazer nada, sem trabalhar, apenas deixando o tempo passar? Pois é, vou te mostrar nesse vídeo como você vai fazer isso com um investimento que é muito famoso, muito conhecido no mercado financeiro. E você, se você estuda investimento, você provavelmente já ouviu falar dele, tá? Meu nome é Misael Ribeiro e seja muito mais do que bem-vindo ao canal Investidor de Boteco. Nesse canal que eu falo aqui sobre investimento, economia, dinheiro, criptomoeda, qualquer tipo de coisa relacionada a esse universo, de uma forma leve, de uma forma descomplicada, tá? Então, pro vídeo de hoje, como gerar R$ 1.621 de forma tranquila, sem trabalhar, sem fazer nada, sem se esforçar, tá? É mágica? Claro que não é mágica, mas é um investimento muito famoso que existe no mercado. Já passou por mais de 1 milhão de pessoas que têm esse investimento, e se você estuda mercado financeiro, se você estuda aí formas de rentabilizar o seu dinheiro, você provavelmente já ouviu falar dele. Eu estou falando aqui do MXRF11. O que é o MXRF11, né? Por que tem essa capacidade de fazer cair na sua conta um dinheiro todo mês? Bom, antes de a gente falar sobre tudo isso, eu ainda vou mostrar aqui na tela para vocês com simulação, como você pode fazer isso e tudo mais. Eu quero falar para você o que é o MXRF11, tá? O MXRF11 ele é um fundo de investimento imobiliário, tá? O que isso significa? Que ele investe no setor imobiliário e toda a receita dele ele distribui para os seus cotistas. O que é o cotista? É a pessoa que fala e comprou o investimento, que comprou uma cota dele. E ele, pertencente a essa classe de fundos imobiliários, ele é de longe disparado o mais famoso, já passando de 1.400.000 pessoas que investem nesse fundo. Me fala aí no comentário, deixa aí, se é um deles, você gosta desse fundo? Então vamos lá, continuando a explicação aqui do que é um fundo de investimento imobiliário. Ele é basicamente um fundo que investe no setor imobiliário de algumas formas. Vamos aqui categorizar basicamente os fundos imobiliários em duas categorias principais, tá? Os fundos de investimentos imobiliários em tijolo e os FIIs de papel, tá? Quando falo FII, é fundo de investimento imobiliário. E os FII de papel. O de tijolo é o mais tradicional. Como é que funciona? O fundo vai lá, ele constrói, por exemplo, um shopping, ou ele compra um imóvel, em vez de construir, ele compra tudo isso, ele vai lá e aluga esse shopping, por exemplo, e recebe o aluguel desse investimento, tá? E a partir daí, o aluguel que o fundo recebe, ele distribui em forma de remuneração para os cotistas, né? Os fundos são obrigados, então, por lei, a passar para os cotistas 95% de toda a receita deles, tá? Seja elas qual for, tem que passar para os cotistas pelo menos esse percentual, tá? E existe também agora os fundos de papel, o que é o caso do nosso amigão aí, o MXRF11. E o que é o fundo de papel? Diferente do fundo de tijolo, que compra o imóvel, que vai, coloca para alugar, pega o aluguel e repassa para os investidores, o fundo de investimento imobiliário de papel funciona diferente. Ele é um fundo de dívida. Como assim de dívida? Ele vai e empresta o dinheiro para empresas nos setores imobiliários, e aí ele pode usar basicamente dois mecanismos básicos. Claro que existem mais, mas assim, só para facilitar. Ele pode fazer CRIs ou LCI, o Certificado de Recebível Imobiliário ou Letras de Crédito Imobiliária, que é basicamente dívidas que ele emite para a empresa emprestando dinheiro e recebe uma remuneração em troca. Então esse fundo levanta dinheiro para emprestar para as empresas e transformar isso numa receita para ele também. Só que em vez de ele comprar o imóvel diretamente, ele possui uma carteira de devedores, que os devedores vão pagar esse fundo, e quando o fundo recebe o dinheiro, ele repassa aí 95% aí dos lucros líquidos oferidos aí pelo fundo, né? Dito que ele é o mais popular, mais de 1.400.000 pessoas investem nesse fundo, vamos saber aqui se vale a pena, se é um fundo bom. Antes de mostrar aqui a simulação, vamos dar uma olhadinha? Então a gente vai ver se o MXRF11 é um fundo bom, tá? A ideia aqui desse vídeo não é passar de forma detalhada como que você analisa o relatório gerencial de um fundo, mas é importante que vocês tenham uma noção, tá? Antes de vocês investirem seu dinheiro, seu suado dinheiro, ter uma noção mais ou menos de como que funciona, tá? Um fundo desses. Então, se você vir aqui no Google e digitar MXRF11, relatório gerencial, você vai poder vir aqui nesse link do XP Asset
onde vai ter as informações do fundo aqui, tá? A gente vai vir direto na aba Documentos, Relatórios Gerenciais. Vamos baixar aqui o relatório de fevereiro para ver como é que é. Então aqui, essa parte do relatório já começa aqui com o último que que tem disponível para mim. Agora é o de fevereiro de 26, estou no final de abril gravando esse vídeo, tá? Não sei quando vai sair esse vídeo para vocês, mas não deve mudar muita coisa, tá? Ele segue um certo padrão. Então vamos lá. Aqui temos aqui de cara, destaque do mês, o rendimento distribuído por cota, o yield mensal. O que é o yield mensal? Baseado no preço da cota, qual que é o percentual do rendimento, né? Então aqui de 1,04% mensal. E se analisar esse yield, vai para 12,70%. Isso corresponde então a 118% do CDI, ou seja, ultrapassou o CDI em 18%, tá? O que é uma rentabilidade muito boa. Aqui temos informação, o fundo aqui possui 4 bilhões 407 milhões 406.714 reais em patrimônio, com o número de cotistas de 1.402.221 pessoas, cotistas individuais, tá? Pessoas individuais que compraram esse fundo. Sempre temos aqui o comentário do gestor na primeira página, então a gente vai dar uma pulada disso aqui e vamos dar uma olhada aqui como que se analisa muito por cima, tá? Muito por cima, um relatório gerencial. Aqui temos a forma que o fundo ganha dinheiro, tá? Então lembra que eu falei para vocês que basicamente é CRI e LCI? Então, aqui está as receitas de CRI, correspondendo a 38.559.000. E aqui as receitas de fundos de investimentos imobiliários, que é em segundo lugar aqui o maior. Ou seja, ele compra cotas de outros fundos imobiliários, tá? Aqui uma receita total no mês de fevereiro. E as despesas operacionais, deduzindo um resultado de 44 milhões. Rendimento distribuído foi de 46, dando 10 centavos aqui por cota, tá bom? Então aqui a gente vê de uma forma bem visual, bem legal, é um gráfico para ter noção de proporção, né? De como que funciona aqui a receita do fundo, o resultado dele. Então a gente tem receita de permutas, receitas de fundo de investimento imobiliário e receitas do CRI, que é de longe, disparado melhor. O receita de CRI é aquele título que já falamos que eles emitem de dívida, né? Que é o crédito de recebíveis imobiliário. O receita de FIIs aqui, que é basicamente eles comprarem cotas de outro fundo. E receita de permuta, o que é? Permuta, basicamente, o fundo pode dar um terreno, por exemplo, para uma empreiteira e receber, se for permuta financeira, ele recebe participação na venda, né, dos apartamentos, ou se for uma permuta tradicional, ele vai receber aí mais ou menos partes da construção que foi feita ali. Então, por exemplo, se foi um prédio residencial, ele vai receber alguns apartamentos ali que foi negociados nessa permuta, tá bom? Vamos descer um pouco mais aqui, vamos pegar informações importantes também, tá? E que dá para de fácil avaliação. Por exemplo, aqui, apenas números aqui para vocês entenderem melhor o funcionamento desse fundo, né? Durante os pregões, aqui ele teve presença em 100% dos pregões, negociando aqui esse volume, tá? Girando cerca de 6,38% das cotas só em fevereiro de 26. Uma coisa que eu gosto muito de mostrar para vocês aqui é exatamente o índice, por exemplo, em que o fundo está emprestando dinheiro. Então, por exemplo, a gente vê que majoritariamente o MXRF11 ele empresta dinheiro com IPCA+, tá? IPCA mais o quê? Mais alguma taxa, né? 88% nesse índice. Depois vem no CDI mais uma taxa pré-fixada, geralmente, tá bom? Aqui temos o duration dos fundos, né? O duration basicamente mede aí o prazo médio de recebimento, né? Pelo fluxo de caixa dos fundos imobiliários, tá bom? Então tem a projeção aqui do duration deles, do vencimento, e essa parte aqui eu acho que é uma das partes mais importantes ao se analisarmos um fundo de investimento de papel, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é a tabela de operações do fundo, tá bom? Qual que é a parte mais importante você analisar? É justamente esse número aqui, ó.
Por quê? O que que mostra isso aqui? Mostra o quão concentrado é um fundo. Se você tem um número que por cada linha dessa aqui, tá? É um título, no caso aqui, dos certificados exibidos imobiliário, tá? Cada linha dessa é um título, tá bom? É uma dívida que ele tem com um credor. Se esse número começa a ser muito alto, quer dizer que o fundo está concentrado. O que significa isso? Que se a pessoa der um calote, se o credor der um calote, ele praticamente vai perder dinheiro bem impactado assim. Isso quer dizer o quê? Que se o credor der calote, se esse percentual do PL, o que é percentual do PL? É percentual do patrimônio líquido. Se esse número for muito alto, caso o fundo receba o calote, por exemplo, dessa operação, vai derrubar muito a distribuição que o fundo vai fazer para os cotistas, tá? E muito provavelmente nesses casos, quando acontece isso, a cota do fundo tende a despencar bastante. Nesse caso, não tem muita concentração no MXRF11, 3%, 3% aqui, 2,96%, 3% aqui também. Então você pode ver que é bem diluído a carteira do fundo, tá? Só que uma coisa que você precisa saber também, tá? Por exemplo, não devemos considerar apenas o percentual por dívida. Então temos que observar também se o devedor não tem muito título acumulado. Vamos supor que o Berman 32 aqui também, vamos supor que ele aqui tenha 3,64 nesse título aqui, mas depois logo embaixo é o dele também. Claro que não é, né? Aqui é o Helbor. Mas vamos supor que fosse. Vai ser 3,06, ou seja, a concentração no mesmo credor aumenta muito. Se der problema num título, provavelmente vai dar problema no outro também, tá? Então aqui a gente vê essas informações, 3,74, aqui o indexador, né, que foi aplicado nesse CRI, que foi IPCA+, IPCA mais o quê? A taxa de emissão dessa CRI, 8,98, tá bom? Então aqui tem toda a carteira do fundo, importantíssimo ver essa parte também, tá? Quero descer mais aqui com vocês e quero mostrar uma coisa muito importante para vocês também nessa parte do MXRF11, desses fundos aqui de... Deixa eu mandar procurar aqui que vai ser mais fácil, que é o LTV. O que é o LTV? O LTV é o chamado Loan to Value. O que é isso? Quando você emite essas dívidas, existe uma garantia que o credor passa para o fundo, tá? Quanto menor esse número, quer dizer que as operações são mais seguras, tá? Isso significa que o empréstimo que o fundo fez, ele corresponde a 55% do valor de todos os bens dados como garantia. Isso quer dizer que o fundo, caso entre na inadimplência, o credor entre na inadimplência, o fundo consegue executar e ainda tem margem aí para cobrir bastante, tá? A operação com os bens dados em garantia. A gente viu aí que esse fundo paga por média de 0,9, tá? A 1% ao mês. A gente pode confirmar esses dados no site muito legal, que é justamente o FI Clube. Um site muito bacana, onde a gente tem bastante informação consolidada de fundos imobiliários aqui, tá? O que eu quero fazer com vocês aqui, basicamente, é vir aqui, ó, nessa parte do yield, tá bom? Nessa parte do yield, a gente vê aqui, basicamente, então, que o fundo está pagando entre 0,96 a 1,08, por aí, tá bom? Variando mais ou menos nisso. Então é com base nisso que a gente vai fazer as contas aqui para saber quando que a gente vai conseguir receber por mês um salário mínimo só de rendimento caindo direto na nossa conta. Fica comigo então aqui no vídeo, ó. Vou considerar aqui rendimento de 1% ao mês, tá bom? E vou considerar que uma pessoa que nunca investiu nada nesse fundo, mas ela vai investir por mês R$ 500, tá bom? Então, por mês aqui, já coloquei bastante ano aqui na planilha, vai ser aí mais ou menos R$ 500 por mês que ela vai investir. Vamos aqui então destrinchar o primeiro ano dessa pessoa, tá? Como que funcionaria então? No primeiro ano investindo, né, no primeiro mês, perdão, investindo, ela não teria rendimento nenhum, porque o saldo inicial dela não rendeu nada. Se tivesse alguma coisa que teria rendido em cima, mas aportou R$ 500. Chega no final, R$ 500 aqui de valor para ela. E no segundo mês ela aportou R$ 500, só que já tinha R$ 500 aqui investido.
no primeiro mês. Então ela vai render 1% em cima dos 500, vai somar com os 500 o novo aporte dela, em R$ 1.005, tá? Observe que no próximo mês não vai ser só R$ 10 de rendimento. Primeiro mês rendeu 5, você pode pensar, não, então o próximo vai render 10, não. Rende 10,05. Depois, 15,15. Depois, 20,30. Você observa que, aos poucos, o rendimento, que no começo era R$ 5 aqui para cada R$ 500 investido, não passa a ser só R$ 5, ele passa a ser mais. Ele começa a ter centavos aqui, tá? Adicionais. Por exemplo, se a gente fez 4 aportes, e cada aporte ali, segundo o primeiro mês, seria R$ 5 que você ia receber, com 4 aportes feitos, você deduza-se que deveria receber R$ 20. Não, você vai receber R$ 20,30. Essa é a mágica dos juros composto, tá bom? Isso lembrando, tá? Que o rendimento ele cai na conta e você tem que recomprar a cota do fundo do MXRF11. E ele é tão popular por quê também, né? Porque a cota dele custa só R$ 10. Então, é um aporte aí que você consegue fazer tranquilamente. É claro que vai ter meses aqui na planilha que você não vai conseguir comprar. Por exemplo, no primeiro mês, você não vai conseguir usar esses R$ 5 que você ganhou para inteirar o valor, tá? Você vai ter que esperar o próximo mês, porque no próximo mês você vai comprar o 500 mais o 10. Só que, para fins didáticos, para ficar mais fácil o entendimento, a gente está considerando que você consiga comprar tudo, tá bom? No final, não mudaria muito o valor final, beleza? Então, depois de um ano investindo, você teria juntado R$ 6.341,25, recebendo aqui R$ 57,83. Antes de continuarmos, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Nossa meta aqui é R$ 1.621. Quanto que é metade disso? Vamos ver aqui. R$ 810,50. Isso aqui é importante porque eu quero mostrar para vocês uma mágica que acontece na parte financeira, tá? Vamos então considerando ainda os aportes aqui. Porra, o cara ainda conseguiu aportar R$ 500 todos os meses, tá bom? Foi conseguindo aportar R$ 500 todos os meses. E no final do segundo ano ele termina com R$ 13.486 e rendendo R$ 128 para ele. Você pode pensar, porra, é muito pouco, eu estou investindo faz 2 anos, não estou nem na metade da meta. Não estou nem não tô nem nos 10%. É verdade, não tá. Mas a magia dos juros compostos é boa por causa disso. Você consegue aumentar essa bola de neve muito rápido. Acompanha comigo aqui. No ano 3, o sujeito continuou investindo, ganhando ali seu 1% ao mês, e ele chega no final, rendendo aqui R$ 208,30 e um patrimônio final de 21.538, tá bom? Vamos então aqui fazer o 4, 5 anos. Você fala, pô, mas 5 anos é muito, tá? Pode ser muito tempo, mas o tempo vai passar, tá bom? E existem financiamentos, por exemplo, de carro que duram até 6 anos, por exemplo, com taxa de juros que você paga absurdamente maiores, tá? Às vezes aí 1,8, 2,2, 3% ao mês. E você paga. No final você vai ter um carro depreciado, um carro que não está valendo mais nada praticamente, metade do valor que você pagou por ele, e no final ainda você pagou 2 ou 3 carros a mais para a concessionária. E aí? Então, no próximo ano, no ano 5, você vai então receber, no final do ano 5, recebendo todos os meses R$ 399, com um patrimônio de 40 mil. Tá ficando interessante, né? Pronto, todos os anos agora estão liberados, tá? E eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Lembra que a gente notou que o valor da metade do salário mínimo seria R$ 810,50? Vamos ver quando começou a gerar esse valor para a pessoa que está investindo aqui. Ó, R$ 810,50 começou aqui, ó, no mês 98, tá vendo? Então você pensa, pô, se no mês 98 eu comecei a ganhar metade do que eu quero ganhar, então eu vou conseguir completar minha meta só no dobro disso, daqui 196 meses?
Olha que interessante. Não. Se você for ver, o valor de R$ 1.621, ele é alcançado exatamente aqui, ó. Aqui, a partir do mês 147, você já está recebendo mais do que um salário mínimo, tá? Isso quer dizer o quê? Que aqui a gente precisou de 98 meses para conseguir o primeiro, e para conseguir a segunda metade foi apenas 49, tá? Praticamente metade do tempo. Então essa é a mágica dos juros compostos. Tá, Misael, mas pô, eu tenho um dinheiro investido já, tá? Eu tenho aí pelo menos uns 20 mil reais, 25 mil reais. Vamos colocar 25 mil reais que eu tenho. Geralmente um padrão que as pessoas conseguem alcançar com um trabalho árduo, separando bem os investimentos, fazendo bem as finanças, tá? E vamos simular. É claro, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Não vá colocar todo o seu dinheiro só num único fundo, pelo amor de Deus, tá? Mas aqui, para você entender como que funcionaria você agora ganhar um salário mínimo. Olha que interessante. Em vez de você, lembrando que a gente tinha conseguido aqui, agora, não mais 147 meses, você ia demorar 106 meses. No ano 9, você ia já conseguir aqui ter o seu salário mínimo, tá bom? E se eu aumentar o valor do meu aporte? De R$ 500 eu vou para R$ 1.500, tá? Quase o valor do salário mínimo, né, que a gente está considerando aqui. Muito rápido. Aqui, depois de basicamente 5 anos fechado, depois de 60 meses, você consegue. O negócio é o seguinte, o melhor dia para começar a investir foi ontem. O segundo melhor dia é hoje, tá? É importante a gente não deixar para depois isso daqui. Isso aqui mostra pra gente o quanto é importantíssimo nós começarmos o quanto antes e que a mágica dos juros compostos acontece, tá bom? Então nesse vídeo aqui você viu como que funciona um fundo imobiliário, você aprendeu como que funciona, aprendeu a ver um pouco dos relatórios aí gerenciais e agora viu também quanto você precisa ter para ganhar R$ 1.621, tá bom? Meu nome é Misael Ribeiro, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui. Me fala se você possui o MXRF11. Grande chance que sim, né? Muito obrigado e até a próxima.